Muito bem, amigos. Um bom dia a todos. Que Jesus nos ampare e nos acolha nessa manhã de estudos de um tema tão importante, um tema tão atual, um tema que toca fundo aos nossos corações, porque com certeza nós temos a possibilidade de conhecer alguém ou saber de alguém que conhece alguém que está passando pelo sofrimento, né? E esse tema é engraçado quando a gente fez, Felipe, eu e depois a Suzeli entrou, e a gente fez a escala dos temas do segundo sábado do mês, né? Que é o segundo sábado do mês em que nós estudamos temas de saúde e espiritualidade. Eu não tinha me atentado que esse tema caiu para o mês 9, né? Por quê? Porque a gente sabe que o mês 9, o mês de setembro, mundialmente, ele é conhecido pelo mês da prevenção ao suicídio, né? Então, como nós vamos ver ao longo da apresentação, nós vamos observar que o tema depressão é uma das principais causas que levam as criaturas a um sofrimento intenso, a uma ambivalência de comportamentos. A pessoa quer sair do sofrimento, mas ela às vezes não consegue sair. Ela está presa, muitas vezes encarcerada em sentimentos deletérios, né, para o seu corpo mental e também para o seu corpo físico. E, consequentemente, a gente observa que muitas dessas criaturas, quando não buscam os recursos terapêuticos, sejam eles médicos para um diagnóstico com núcleo de saúde mental, né, o psicólogo, o psiquiatra e especialidades afins, quando ele às vezes não busca também, aliada ao tratamento médico, o tratamento espiritual, né? Seja numa simples escuta de uma palestra edificante, seja numa leitura de um livro edificante, seja no passe na casa espírita, seja na irradiação da casa espírita, água fluidificada, às vezes quando ele tem essa dificuldade de entronizar esses tratamentos, vamos dizer assim, buscando o seu diagnóstico, muitas vezes ele se encarcera no próprio sentimento, que já vem há longo tempo trazendo dificuldades de raciocínio, de visualização da sua vida dentro de um contexto maior. Muitas vezes essas criaturas acabam fazendo uma opção pelo autoextermínio. Então, esse tema de hoje é um tema extremamente importante, né? Como todos os temas do nosso circuito de palestras na AME, Planalto, mas é um tema que exige de nós uma certa reflexão e um olhar carinhoso, acolhedor para todos aqueles que sofrem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre depressão e o quanto a espiritualidade, o quanto as noções desse intercâmbio com o plano maior, com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, a crença, a certeza de que existe algo que norteia a nossa vida, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, o quanto que isso realmente nos beneficia e nos fortalece. Então, é importante que a gente realmente observe o que nós vamos conversar e, posteriormente, fazemos uma reflexão acerca desse tema. Muito bem. Como sempre, a gente busca o recurso do estudo dentro de um processo de recurso cognitivo, né? Então, a gente está estudando este ano o Saúde Integral, uma interação entre a ciência e a espiritualidade. Ele foi organizado, já está na sua segunda edição, e essa edição atual foi organizada pela Márcia Colassante, que é da AME Brasil. Então, ela refez
né? Este livro que foi impresso há um tempo atrás, todos os autores foram convocados para poderem reescrever os seus capítulos e atualizarem os dados. E quem fez este livro, este capítulo dentro do livro, foi o nosso amigo Flávio Brown, que é psiquiatra da AME Santos, né? Então, ele fez e escreveu este livro e atualizou muitos dados que já estavam em outra fase de avaliação em relação à primeira edição. E se todos nós entrarmos na amebrasil.org.br, lá na aba de publicações, nós vamos ver de forma gratuita uma série de revistas chamadas Saúde e Espiritualidade, e dentro destas revistas, o conteúdo é totalmente gratuito, nós vamos ter temas médicos e de saúde como um todo, explicado à luz da doutrina espírita, né? Então, é um conteúdo médico espírita, em que nós vamos ver nesta edição a depressão na ótica médico-espírita. Então, nós juntamos tanto o texto da revista, como nós também juntamos o texto do livro e fizemos, então, algumas reflexões, né? Esta revista, então, foi publicada no trimestre de 2012, julho, agosto e setembro, e fica muito fácil. Eu faço até o convite para que vocês possam, em algum momento, acessar o site da AME Brasil, .org.br e acessar o conteúdo dessas revistas que são totalmente free, né? Nós não temos pagamento por isso. Então, o conhecimento, ele é divulgado de uma maneira ampla para que todos possam ter esta aquisição daquilo que nós estamos estudando hoje e outros temas também. Muito bem. Iniciando, então, a nossa conversa, buscando lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação de François de Geneve, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, François, então, vai trazer um trecho muito importante acerca da melancolia. Nós sabemos que a melancolia é aquele estado de tristeza, né, que pode ficar por um tempo, ou ele pode evoluir de acordo com o perfil psíquico da criatura a este estado de depressão. Então, aqui nós fazemos uma diferenciação do que é tristeza e do que é depressão. A tristeza é aquele sentimento de que nós, às vezes, nos sentimos, às vezes, introspectados de uma forma muito interessante, no sentido de que algo nos entristeceu, algo nos levou a uma autorreflexão, algo nos machucou e algo fez com que nós nos afastássemos por um certo tempo ou um período daquelas situações que nos envolvem. Isso é um recurso natural do espírito. Isso é normal, isso é natural, isso é fisiológico quando nós estamos pensando no capítulo da questão mental, né? Então, isso é importante para que a gente possa realmente vivenciar momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos, às vezes, em que nós não estamos nem lá e nem cá, estamos vivenciando a nossa rotina de uma forma progressiva e, às vezes, tão internalizados nessa rotina que, às vezes, a gente não se presta a atenção de observar determinados sentimentos. Porém, quando nós estamos falando na depressão, nós estamos falando num estado patológico do nosso campo mental. É um estado, como a psiquiatria coloca, em que é uma tristeza além, é um pensamento e um campo de emoção em que a criatura está fixada naquela monoideia de determinadas situações que acontecem ao longo da nossa vida e que, consequentemente, vai desembocar em uma situação em que a pessoa está entristecida de uma forma patológica. Isso, muitas vezes,
é necessário que se busque o tratamento médico, é necessário que se busque o recurso da psicoterapia para que nós possamos melhorar este estado interno para podermos observar e raciocinar acerca daquilo que nos aflige. Essa fisiopatologia, nós vamos ver daqui a pouquinho ao longo da apresentação. Pois bem, então François diz o seguinte: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis estes esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então, de uma maneira poética, de uma maneira doutrinária, François, então, nos remete ao perfil depressivo, né? Então, a nossa aspiração enquanto espíritos ainda imperfeitos é buscarmos a nossa plenitude, que se faz essa busca na conquista diária, na autossuperação diária, naquilo que às vezes é nos demonstrado em certas situações na vida e que nós, com as nossas dificuldades intrínsecas, com as nossas conquistas intrínsecas, com o nosso olhar mais planificado, ou buscando nas relações interpessoais uma maneira de nos contactarmos saudavelmente com o mundo, nós buscamos a felicidade. E essa é a fatalidade de todos os espíritos, buscarem serem espíritos felizes. Porém, não se faz isso de uma hora para outra. As coisas acontecem gradualmente, numa escalada que vai depender da nossa compreensão enquanto seres espirituais, daquilo que nos favorece no nosso dia a dia, naquilo que nos favorece na relação dentro de casa, naquilo que nos favorece e traz aprendizados nas relações fora do nosso ambiente domiciliar, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de estudo, nos nossos ambientes públicos, onde muitas vezes nós somos abordados, seja de uma maneira direta ou indireta pelas situações. Então, quando nós estamos nesta busca e galgando várias experiências encarnatórias, esse aprendizado vai chegando, ele vai se tornando espontâneo, mas antes passou por um critério rígido da autodisciplina, né? Então, é importante que nós observemos que quando nós estamos aspirando à felicidade, enquanto seres espirituais, é necessário que essa felicidade buscada, ela seja então perpassada ao longo da nossa vida pelas experiências do dia a dia, né? E isso faz com que nos frustremos. Isso faz com que nós nos sentimos, às vezes, entristecidos. Isso faz com que nós, às vezes, percamos, vamos dizer assim, o juízo, muitas vezes centrado no nosso orgulho, queremos que as coisas aconteçam da nossa forma e da maneira que nós enxergamos, né? É aquele ditado, né, e aquela frase que Jesus nos passou. Como é que nós queremos observar o outro se nós não conseguimos tirar a trave dos nossos próprios olhos? Então, aí se faz necessário a busca do autoconhecimento, saber quem somos, como nos reagimos, como nos portamos frente a determinadas situações. Quando essa capacidade ultrapassa essa percepção, no sentido de que a dor se instale, ou não observamos que as coisas aconteçam de uma forma temporária, não observamos que as situações são aprendizados, mesmo as situações ruins, e quando isso se internaliza de uma forma tão intensa que nos abate, a apatia chega, a monoideia persiste, nós nos sentimos infelicitados.
E daí depende de cada um ter esta percepção e, consequentemente, modificar o andar, modificar o movimento, buscar esta autossuperação. Mas muitos de nós, como nós vamos ver ao longo desta apresentação, muitos de nós temos esta dificuldade. E às vezes trazemos essa dificuldade em várias vidas sucessivas. Então, é um adoecimento do perfil psíquico da criatura. Então, é necessário que o recurso utilizado do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, seja instalado para que a pessoa consiga visualizar de uma maneira gradual e ao tempo de cada um essas possíveis modificações. Senão, ficaremos então internalizados neste sofrimento. Muito bem. A Organização Mundial de Saúde traz critérios muito bem delimitados para a saúde mental, né? Então, são atitudes positivas em que a criatura tem para consigo mesma, né? Então, quando ele busca o crescimento, o desenvolvimento e a autorrealização, quando ele faz um processo de integração e uma resposta emocional adequada frente às várias situações que acontecem no dia a dia, quando a criatura tem uma autonomia e uma autodeterminação, quando ele tem uma percepção apurada da realidade e quando ele tem um domínio ambiental e uma competência social. Isso aí é o sonho de consumo de todos nós, né? Porque exige, dentro desses 5 critérios, um autoconhecimento para que nós possamos reagir de uma forma intensa e de uma forma plena para com todos os reveses da vida. E a Organização Mundial de Saúde diz, quando pelo menos 70% dos critérios anteriores não são preenchidos, teremos então a definição de transtorno mental. Então, meus amigos, vocês veem que essas 5 atitudes positivas, elas são conquistas individuais diariamente. Mesmo que às vezes nós não estejamos focados consciencialmente nas mesmas, mas elas nos chegam através das experiências diárias. Porém, quando nós temos 70% desses critérios não desenvolvidos, não buscados e não vivenciados, nós temos então uma criatura adoecida. E daí nós temos os transtornos mentais. Fazendo um parêntese aqui, o termo doença mental, ele não existe mais. Doença mental hoje é tido como um sentido pejorativo de falarmos que pessoas não conseguem se adequar aos tempos atuais ou ao seu tempo em específico. Pior, antigamente ainda existia uma outra situação que também foi abolida do dicionário, né? Que era o débil mental. Né? Então, hoje a Associação Internacional de Psiquiatria, ela vai trazer um novo conceito dos transtornos mentais, que pela Organização Mundial de Saúde são 70% daqueles critérios de atitudes positivas que nós colocamos anteriormente que os definem. E também para a Sociedade Internacional, a Associação Internacional de Psiquiatria, são distúrbios sem etiologia e fisiopatologia não bem esclarecidas. Bom, vamos destrinchar um pouquinho o que é isso. Quando nós temos um processo orgânico, seja uma pneumonia, uma gripe, uma infecção de ouvido, uma infecção urinária, nós vamos ter um agente causador, que em medicina nós chamamos de agente etiológico do problema, né? Então, para isso existe um tratamento, um diagnóstico, um acompanhamento, o uso de medicamentos específicos para aquilo. Então, no processo infeccioso bacteriano, nós temos o recurso do antibiótico. Então, nós temos causas e essa doença desenvolve-se de uma maneira conhecida.
Na grande maioria das pessoas, ela vai acontecer da mesma forma, diferindo aqui ou ali de algumas sintomatologias próprias do indivíduo, mas num montante, quando nós olhamos no ambiente populacional, nós vamos ver que as pessoas vão ter febre da mesma forma, vão ter redução do apetite da mesma forma, vão ficar apáticas da mesma forma por um determinado período de tempo. Então, são etiologias e fisiopatologias definidas e muito bem esclarecidas. Diferentemente no transtorno mental, são distúrbios em que a causa não é bem esclarecida. Ela não tem um agente etiológico definido. E a maneira com que ela acontece vai depender e vai variar de acordo com a criatura que o tem. Ou seja, os indivíduos com o mesmo perfil de transtorno mental não reagem necessariamente da mesma forma. E isso é tão interessante que a gente realmente observa que a busca para os consultórios de psicoterapia e dos consultórios de psiquiatria, eles vão por uma causa múltipla. Você vai ter várias situações que vão desencadear estes transtornos mentais. Muitos deles têm um caráter familiar, ou seja, tem um componente genético, mas a maneira com que ele eclode nestas famílias, elas podem variar de indivíduo para indivíduo. Às vezes, para um, foi uma situação X que desencadeou aquele transtorno, ou uma situação vivenciada X que desencadeou o transtorno, para outro, foi uma situação Y, uma forma diferenciada, uma causa diferenciada daquela da situação X. Então, nós vamos ver que é individualizado. E trazendo isso para o âmbito doutrinário, por que é individualizado? Porque é uma doença da alma. O corpo físico, ele apenas manifesta esse transtorno do campo mental do espírito. Mas o que está adoecido é o espírito. Como nós somos diferentes espiritualmente um dos outros, como somos diferentes na aparência física, nós vamos ter as manifestações inerentes à nossa própria história ao longo do tempo em que nós vivenciamos as situações. Então, isso é importante, porque senão a gente acaba pensando, fulano tem depressão, eu tive depressão, médico passou tal remédio, e para aquele tal remédio, provavelmente o seu médico vai passar a mesma coisa. Não, nem sempre é assim. Então, às vezes, para um paciente, eu defini uma linha de tratamento, tanto da psicoterapia quanto do tratamento medicamentoso, e para outro paciente, eu posso até iniciar com um tratamento X, mas muitas vezes ele vai evoluir um X mais Y, ou seja, um remédio que eu usei anteriormente associado com outro perfil de medicação ou com outro perfil de psicoterapia. Porque o adoecido é o espírito. Muito bem, caminhando um pouquinho do ponto de vista espírita, nós vimos então que são transtornos da alma. É a alma que traz, ao longo da sua existência, fragilidades muito específicas, em que nós vemos dentro da literatura espírita, quando nós estamos só falando da literatura espírita, estamos falando de livros referenciados, vários livros de Emmanuel, né? Vários livros de espíritos de escola, que é isso nós vamos elencar aqui, nós vamos passar a manhã toda, mas não toda a literatura espírita, que nós sabemos que realmente a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente lê. Mas vários espíritos, principalmente Emmanuel, vem nos dizer que as fragilidades do espírito, em algum momento, ela vai se manifestar. E dependendo das vivências que o espírito traz ao longo da sua vida e das várias vidas sucessivas, ele vai saber lidar melhor ou pior com aquela situação.
E daí, de vista espírita, os transtornos mentais são transtornos da alma. Além disso, eles iniciam-se no campo imaterial da mente, ou seja, no corpo mental do espírito, alterando a estrutura perispiritual e expressando-se no corpo físico por alterações dos neurotransmissores cerebrais. Os principais alterados são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, vocês veem que esta função do perispírito de intercambiar o campo mental do espírito e o campo mental físico, alterando o circuito dos neurotransmissores, vão fazer com que a criatura mobilize-se no ponto de vista diário de uma maneira melhor ou pior nas reações a determinadas situações. Além disso, a medicina tradicional ainda não reconhece a causa espiritual como fator desencadeador do transtorno mental. Existia um tempo aí o pessoal dizendo que a obsessão estava colocada dentro do CID. Não. O que está lá dentro do CID, que é o Código Internacional das Doenças, no campo das obsessões, é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Foi colocado também uma questão de que as subjugações, que era um processo obsessivo dentro da parte espírita, né, também estava inserido nesse tópico. Não, né? Então, não é para a medicina tradicional o fator espiritual causa de problema algum, né? Então, nós precisamos corrigir isso sempre que nós vamos ser abordados nas AMEs para este fator, a gente tem que explicar. A medicina não reconhece causa espiritual como deflagrador de qualquer transtorno mental. Além disso, o espírito, ao vivenciar experiências diversas, através das oportunidades reencarnatórias, estas podem causar perturbações em seu corpo espiritual e que agora geram transtornos na vida atual. É o que nós já comentamos, né? Em determinado momento, aquela experiência repetidamente, em várias situações, em vários momentos de vida existencial anterior, ela se repete e nós vamos ver se nós somos, então, aprovados nesta prova. Ou seja, se fazemos de uma maneira diferente em relação ao que nós fazíamos até então. E o sentimento de culpa é o agente deflagrador principal. Então, a culpa trazida ao longo das experiências reencarnatórias, buscadas, às vezes, de forma inconsciente do próprio espírito, vai fazer com que aquilo fique martelando na cabeça da pessoa, né? E, consequentemente, o deflagra, do ponto de vista espiritual, essas situações que vão desencadear transtornos mentais. Sejam eles a depressão, os outros transtornos do humor, as viciações, de uma forma geral. Isso vai fazer com que esta culpa, que é inerente ao ser espiritual, realmente vai trazer o adoecimento da alma. Tá? Então, isso é importante que a gente defina. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro maravilhoso, que são os transtornos psiquiátricos e obsessivos, lá na apresentação do livro, ou seja, na introdução, que é um livro importantíssimo, não tem uma linguagem difícil, ele vai trazer o mecanismo dos processos obsessivos como desencadeadores, então, destes transtornos mentais. E quando ativados e não bem resolvidos, levando a um sofrimento importantíssimo do espírito, pode culminar na questão da ideação suicida. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala: a culpa que decorre do orgulho doentio, corroendo intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo auto-perdão, empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do auto-amor e o desejo veemente do suicídio. Então, nós sabemos
orgulho, egoísmo e vaidade, mas principalmente orgulho e egoísmo, como Kardec nos traz ao longo de todo o Pentateuco, que são as chagas da humanidade, que são as chagas dos espíritos imperfeitos, são eles que vão decorrer numa monoideia para o espírito em si, são eles que dificultam nós enxergarmos quem somos, como reagimos e como poderemos melhorar a nossa reação frente às adversidades, faz com que, ao deixarmos de nos autoconhecer e, principalmente, ao deixarmos de nos visualizarmos como espíritos numa caminhada de progresso positivo, de um progresso que vai aquecer várias conquistas imediatas do espírito, faz com que internalizamos isso de uma forma tão brutal que nos seduz, que nos empurra para o abismo da depressão. E daí, muitas vezes, não vamos ter uma visualização real daquilo que nós precisamos ambientarmos, né? Então, recomendo a leitura desse livro, é muito interessante, muito importante para a gente entender como que as coisas funcionam de uma maneira bem clara, trazida por Manuel Filomeno de Miranda e todos aqueles que colaboram com ele na sua literatura. Bom, Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, coordenados pelo nosso amigo Alejandro Vera, lá da AME Osasco, ele estabeleceu esse perfil de avaliação, né? Para a gente poder entender quais são os fatores que interferem tanto do perfil psíquico quanto do perfil corpóreo, né? Lembrando sempre que isto tem a atuação do campo mental do espírito. Então, nós vamos ter um ser humano vivenciando a sua experiência reencarnatória, em que ele vai ter vários fatores que vão interferir na sua vida diária. Então, quando nós estamos pensando nos fatores genéticos, nós vamos ver que vários transtornos mentais têm ligação com alguns perfis gênicos, com alguns fatores que vão desencadear ou vão diferenciar no momento adequado da vida da criatura, vai ter algo que vai disparar um mecanismo genético e ele vai deflagrar, então, as situações, principalmente as doenças, que têm no fator genético a sua expressão, né? Lembrando que isso depende muito de como a pessoa leva a sua vida. E nós já explicamos aqui algumas vezes, meus amigos, que, por exemplo, no caso das doenças do câncer de mama, né? Existem pessoas que na sua programação reencarnatória irão passar por esse perfil como prova, né? Porém, a gente sabe que o câncer de mama, ele tem um fator genético importante. Então, mulheres de uma mesma família que têm o câncer de mama, na grande maioria, olhando apenas pelo lado da medicina tradicional, tem uma alta probabilidade de desenvolver esse câncer de mama. Mas vamos pensar aqui, muitas pessoas, às vezes, determinando o modo viventes delas, vão modificar o seu perfil de vivência. Então, são pessoas que, às vezes, se dão mais para o lado do voluntariado, são pessoas que começam a prestar atenção mais nelas e no próximo, são pessoas que desencadeiam situações de vivência delas melhores, e, consequentemente, esse recurso da prova via câncer de mama, ele pode ser modificado. Então, ele pode até passar por uma doença benigna da mama sem desencadear o câncer de mama em si. Então, é como se existissem chavinhas no nosso material genético que vão abrir a oportunidade para desenvolver tal doença ou não desenvolver tal doença. Na mesma forma, nos transtornos mentais, nós vamos ter um perfil genético para determinadas famílias, mas nem todos daquela família vão desencadear problemas de transtorno mental, como aconteceu no passado com alguns dos seus familiares anteriores, né? O fator ambiental, como a dieta,
a viciação no álcool, os ritmos biológicos, essa vida frenética que nós vivemos, essa modulação atual muito dentro da via online, alteram de tal forma o nosso campo mental que nos favorece o recurso de desenvolver algum tipo de transtorno mental. Além dos fatores biológicos, como a resposta ao estresse e os fatores neurotróficos, existem maneiras em que o nosso estresse do dia a dia vão desencadear alterações da produção do cortisol, do ACTH, do hormônio adrenocorticotrófico, e esses hormônios, eles vão alterar o nosso campo mental, o nosso campo físico, modulando as questões do nosso sistema imunológico e levar a um aumento da frequência dos nossos adoecimentos, sejam eles físicos, sejam eles psíquicos. E principalmente os fatores psicológicos, ou seja, a personalidade e os relacionamentos pessoais e interpessoais também modulam toda uma resposta comportamental para que eu consiga vivenciar de uma maneira muito adequada ou inadequada um momento de vida em que eu estou situado. Então, meus amigos, vamos dizer assim, esse guideline, né? Ou seja, essa maneira de nós olharmos toda essa vivência do ser humano, tendo o fator genético, biológico, ambiental, psicológico, vão modular os nossos enfrentamentos dentro das nossas vivências do dia a dia. E isso, quando um mais alterado do que o outro, quando essa balança não está equilibrada em termos de saúde e doença, nós vamos ter o adoecimento psíquico como o fator principal desta experiência do transtorno mental. Mas lembrando que todos esses fatores, em maior ou menor grau, eles vão influenciar no conjunto. Muito bem, se nós pensarmos então no nosso transtorno mental, só para a gente entender mais ou menos como ele acontece, essa figura à nossa esquerda é uma figura que vai caracterizar todo o nosso sistema nervoso central. Então, essas fibras que vocês estão vendo aí, esses neurônios, né? Eles têm várias ramificações que vão se conectar com outros neurônios, como nós estamos vendo aqui. Então, é uma rede neural e isso realmente vai trazer uma modulação da liberação dos neurotransmissores. Olhando de uma forma mais específica, nós vamos ver que essas terminações de um neurônio entrando em contato com outro neurônio vai desencadear a liberação de substâncias que são essas substâncias responsáveis pelo transporte dos impulsos nervosos. Então, tudo na nossa vida, até a minha fala aqui está sendo modulada por esta liberação desses neurotransmissores. A concatenação das minhas ideias aqui está sendo modulada pelos meus neurotransmissores. O jeito com que eu reajo na vida, fisicamente ou psiquicamente, é modulada pelos neurotransmissores. Ou seja, em suma, os neurotransmissores são responsáveis por todas as nossas respostas biológicas e psíquicas. Então, é importante que a gente entenda. E, consequentemente, nós vamos ter tanto a noradrenalina, quanto a serotonina, quanto a dopamina, que são esses neurotransmissores liberados de um neurônio para outro, eles vão modular essas respostas físicas e essas respostas psíquicas. Então, nós vamos ver que a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, elas têm várias fontes de atuação. Mas aqui no centro, elas têm formas de atuação em conjunto, em que elas respondem para determinadas situações de uma maneira modulada. Então, por exemplo, quanto à noradrenalina,
está relacionada com a concentração, está relacionada com o estado de alerta, ela está relacionada pela nossa captação de energia para nos movermos em determinadas situações na vida. Enquanto a dopamina também está relacionada com as sensações de prazer, de recompensa, de motivação, relacionados com o apetite, relacionada também com a vida sexual, com os perfis de agressão. Enquanto a serotonina também está responsável pelas obsessões, quando aqui no caso obsessão no sentido do transtorno obsessivo compulsivo, das compulsões, principalmente as compulsões alimentares e pelos recursos de memória, as três em conjunto vão estar relacionados com graus de ansiedade, irritabilidade, impulsividade, a cognição, que é a nossa maneira de entender as situações, e o humor, a maneira com que nós relacionamos os nossos sentimentos e as nossas emoções frente a situações específicas. Então, nós vamos ver que quando algumas desses neurotransmissores estão diminuídos ou estão alterados, nós vamos ver que esses processos também alteram-se. E daí nós vamos visualizar que fisicamente o transtorno mental tem a sua maneira de se deflagrar e, consequentemente, em se vivenciar estas situações. Então, por isso que é necessário o tratamento médico, porque o tratamento médico vai, através da medicação, equalizar níveis alterados da noradrenalina, serotonina e dopamina, e, consequentemente, a pessoa consegue visualizar a situação em que ela se encontra. Se não for dessa forma, nós podemos fazer o que quisermos com o paciente. Ele não consegue ter uma resposta boa em médio e longo prazo, né? E às vezes nem no curto prazo, porque ele não consegue raciocinar como que as coisas acontecem e como que ele deveria modificar as suas ações, porque o seu cérebro está encharcado por um excesso de alguns desses neurotransmissores, mas também está deficitário em alguns neurotransmissores. Então, o equilíbrio é sempre a melhor opção. Daí a necessidade de, quando estamos vendo um paciente deprimido, um paciente com transtorno bipolar, um paciente compulsivo, paciente com transtornos da ansiedade globalizada, precisamos equalizar esses neurotransmissores para a criatura conseguir fazer, inclusive, uma boa psicoterapia, né? Senão, ela não consegue. Então, eu trouxe esse mecanismo fisiopatológico para vocês para a gente poder entender. As coisas não acontecem de uma forma aleatória e nem do nada. Tudo tem uma motivação e tudo tem uma fisiopatologia, ou seja, o mecanismo com que a doença se expressa, ela já é muito bem conhecida. Por isso, nós temos, então, os medicamentos e os recursos psicoterapêuticos para poder modular tudo isso. Então, é importante que quando nós vamos falar de transtornos mentais, nós trazemos esta visualização para a gente entender como que as coisas acontecem. Então, quando nós observamos tudo isso, nós vamos ver que existe um intercâmbio muito importante entre depressão e suicídio. Essas relações, elas são muito comuns. São relações em que nós estamos vivenciando atualmente, o que Kardec colocou lá no livro Obras Póstumas, no capítulo da regeneração da humanidade, em que ele dizia o seguinte, que os transtornos psíquicos, num momento futuro da humanidade, iria estar tão exageradamente contabilizado que os níveis de suicídio, não só entre os adultos, mas também entre crianças e jovens, iriam aumentar. Então, neste Setembro Amarelo do ano de 2020, nós estamos vendo que esta avaliação de Kardec
quando da publicação do livro Obras Póstumas, está concretizada. A Organização Mundial de Saúde previu para o ano 2030, 2040, um nível aumentar, 2030, 2040, um nível aumentado de pessoas com quadro de transtornos mentais, em especial a depressão. Mas isso já se concretiza agora, entre 2010 e 2020. Então, nós vamos ver que esse ritmo frenético, esses fatores que nós vimos aí anteriormente na nossa exposição, seja o fator genético, o ambiental, o psicológico e o fator de relação com esse nível de estresse, faz com que tudo isso culmine nestes últimos 10 anos com uma explosão de transtornos mentais ao redor do mundo. E relacionado diretamente com o perfil de suicídio. Então, neste Setembro Amarelo, eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente fazer acerca deste assunto. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. O suicídio está entre as principais causas de morte entre 15 e 35 anos. Cada suicídio causa impacto em pelo menos 6 pessoas. No Brasil, nós temos atualmente 4,5 suicídios para cada 100 mil habitantes, sendo que os homens são mais propensos ao suicídio do que as mulheres. Quando nós olhamos essas estatísticas, nós vamos realmente nos assustar. Para aqueles que não têm esta visualização do quesito espiritualidade, vida espiritual, problemáticas do espírito, ou seja, quando nós nos voltamos apenas para a visualização materialista do problema, a gente vai pensar, meu Deus, como que é isso? A pessoa de 15 a 35 anos, principalmente dos 22 aos 35 anos, está numa vida de alta produtividade. Por que ela pensaria em suicídio? Por que os homens, se estão eles mais vinculados ao ritmo de trabalho, ao sucesso, aquela busca pessoal do sucesso, seja em homem, seja mulher, mas principalmente nós sabemos que o mundo que nós vivenciamos ainda está muito direcionado para o perfil masculino, sendo que ele está no nível, um pico de produtividade, por que ele pensaria em suicídio se ele está tendo conquistas, se ele está tendo cargos bons, se ele está ganhando bem, se ele pode comprar o carro do ano, se ele mora numa big casa? Por quê? Por que isso? É porque, como nós dissemos, o problema não está no de fora para dentro, está no dentro para fora. Está no perfil psíquico do espírito. Então, é o espírito que está adoentado. Que por maiores que sejam as visibilidades de satisfação pessoal, atrás daquela máscara, atrás daquela persona, nós vamos ter uma criatura totalmente entristecida, desalentada, com um vazio existencial enorme, e, consequentemente, aquilo para ele não é traduzido de uma forma plena, por mais conquistas que ele alcance. Então, nós vemos que o que é aí para essas criaturas e o que nós precisamos refletir é o quanto que a criatura está preenchida com os valores do espírito. Porque nós vemos muitas vezes pessoas misérrimas que vivem de uma maneira muito modesta, e que a felicidade reina em casa. Por mais difícil que sejam as situações vivenciadas por aquela criatura. E nós vimos numa outra ponta, criaturas que têm de tudo, criaturas que têm um ciclo pessoal, familiar, financeiro, visualização social, vibilização social, e que vai, muitas vezes, buscar
recurso íntimo e não dispõe. Então, meus amigos, quando nós estamos falando da depressão, nós estamos falando de algo adoecido internamente. Nós estamos falando de algo que não está satisfatoriamente preenchido internamente. E daí, a ambivalência daquilo que traz o sofrimento faz com que a criatura pense: me suicido ou não? Aí é o processo da ideação, é o processo de querer fazer uma coisa para acabar com o corpo físico? Não, para acabar com o sofrimento que ela tem internamente. E daí, quando ele parte para a ideação e elaboração desse processo, nós vamos ver que muitas vezes os sinais eles não são vistos, porque nós estamos perdendo uma coisa que é extremamente comum e necessário para o ser humano, prestar a atenção no outro. Às vezes a coisa acontece dentro de casa e nós não visualizamos. Não foi visível para nós. Porque estávamos tão distraídos com tantas coisas que nós não prestamos atenção, muitas vezes, num filho entristecido, num marido ou numa esposa que está com aquela coisa, que está aquela agoniada com aquela situação que ele está vivenciando. E, consequentemente, nós não buscamos, né, entender o que a criatura faz. E quando passa para a conclusão do suicídio, aquilo impacta de tal forma que essas criaturas que vivenciaram esta opção, né, seja os familiares e os amigos pais próximos, que a gente chama de sobrevivente, quando o suicídio se conclui, elas ficam extremamente impactadas. Então, a Sociedade Internacional de Psiquiatria coloca que pelo menos 6 pessoas ficam impactadas com aquilo a ponto de trazerem adoecimentos para si mesmos. Porque aquilo leva a tentativa de responder um porquê que nem sempre nós estamos capacitados para entender o sofrimento do outro e muitas vezes não prestamos atenção no sofrimento alheio. E realmente isso impacta, principalmente quando nós vemos em qualquer faixa etária, mas principalmente crianças e adolescentes. E aí nós temos o circuito também dos processos obsessivos, que o mundo espiritual, muitas vezes, no caso dos perseguidores, daqueles que estão em busca de vingança, afinam-se pela ideia do ser vivente, que está numa baixa de relação consigo mesmo e, consequentemente, pode se instalar aí pela via do pensamento um quadro obsessivo e, consequentemente, a insistência pelo pensamento da criatura realmente buscar esta forma de autoextermínio. Não é verdade? Muito bem. Quando nós pensamos nisso, né, nós vamos ver que há atualmente um aumento dessa incidência entre jovens e crianças, como Kardec colocou lá no capítulo da regeneração da humanidade. E muitas vezes nós não temos prestado atenção, porque nós temos também um julgamento muito falho dos nossos jovens e crianças. Nós pensamos assim, tudo é fase, isso aí vai passar logo, já já ele esquece disso. E às vezes, meus amigos, nós esquecemos que são espíritos adoecidos que estão passando agora, neste momento da vivência infantil, que todos nós já vivenciamos, porque a vida é um contínuo, né? É da criança ao adulto e, consequentemente, o idoso. Então, é do processo reencarnatório do nascimento até a finitude. Então, quando nós deixamos de observar, visualizarmos o que os nossos filhos estão presenciando, o que eles estão vendo, as agressões que eles sentem na escola, o bullying, a automutilação, uma modificação de conduta, enclausurados no quarto, sem ter a vontade de conversar com as pessoas, sem ter a vontade de lidar no dia a dia com as questões familiares, nós temos que ficar atentos, porque essa criatura está em sofrimento. Não simplesmente falar assim, não, está triste, já já passa, já já melhora, já já esquece tudo isso. Nós precisamos estar, como diz o profeta Isaías, de olhos bem abertos para ver
e de ouvidos bem abertos para ouvir, né? Então, a gente realmente precisa se atentar. Além disso, existe uma íntima relação dos transtornos mentais com os transtornos do humor, em torno de 30,2%. Lembrando que a depressão está dentro desse transtorno do humor, né? Então, é uma incidência alta. Além disso, o uso de substâncias lícitas ou ilícitas, mas principalmente as ilícitas, 17,6%. A esquizofrenia, 14,1%. Os transtornos de personalidade, 13%. Então, tanto os transtornos de humor, quanto o uso de substâncias, quanto o paciente esquizofrênico, quanto aqueles que têm transtorno de personalidade, estão diretamente relacionados com a temática suicida. Então, a gente realmente precisa fazer diagnóstico e buscar ajuda. E o risco de suicídio em pacientes deprimidos é 20 vezes maior do que na população geral, né? Então, isso a gente já comentou e realmente, assim, precisamos estar bem atentos para essa questão para depois a gente não ter aquela sensação de que poderíamos ter observado melhor, poderíamos ter acudido na hora certa, né? Poderíamos ter escutado mais, ter perdido um pouco de tempo, que não é perda de tempo, e nos dedicar à escuta ativa daquele que sofre. Seja um parente, seja um amigo, seja um colega de trabalho. Então, realmente, nós precisamos começar a prestar atenção, porque as nuances são muito variadas. E quando nós pensamos no tratamento para o doente, o paciente com transtorno mental, e dentro deste paciente, os transtornos de humor, em específico os pacientes deprimidos, nós vamos ver que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Precisamos do médico, precisamos do psicoterapeuta, precisamos muitas vezes de um terapeuta ocupacional, precisamos muitas vezes de um fisioterapeuta. Ou seja, nós temos um arcabouço de especialidades que podem nos ajudar para o estabelecimento de uma reconquista do ser espiritual, para que ele possa visualizar o problema em si e, juntamente com essas especialidades, buscar o tratamento específico. Precisamos do envolvimento familiar. Atualmente, nós temos tido isso bem definido nas nossas famílias, porque hoje a relação pais e filhos está muito melhor do que foi no passado, né? Então, muitas vezes, no passado, a gente visualizava que as pessoas não se importavam muito com os sentimentos das outras, né? Às vezes, a gente colocava assim: ah, não, não vou me meter ali porque aquilo ali não é coisa minha. No passado tinha essa mentalidade, hoje não. A gente já está um pouco mais voltado para a situação do outro, mas ainda não estamos plenos neste envolvimento. Então, quando nós estamos falando de família, é preciso que nós estejamos com os olhos bem abertos para aqueles que dividem conosco as quatro paredes de uma casa. O atendimento à casa espírita, principalmente no atendimento espiritual, no atendimento fraterno, a porta da casa espírita é o atendimento fraterno, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão buscando sanar essas tristezas interiores antes de promover um relacionamento com aqueles que podem te ajudá-lo, muitas vezes eles buscam atendimento à casa espírita, sim, né? E daí o atendente fraterno precisa estar sintonizado, não só com a psicoterapia, mas estar afinizado com a metodologia do atendimento espiritual em estender a mão para aquela criatura e buscar os recursos do evangelho também, para que você possa levar o esclarecimento, mas também levar o consolo e o conforto para aquela criatura.
A fluidoterapia, como o passe, a irradiação, a água fluidificada, o evangelho no lar, nós não precisamos nem falar, porque na realidade são recursos terapêuticos espirituais que a doutrina nos oferece e que, consequentemente, modifica o campo psíquico da criatura, atuando como um tratamento coadjuvante ao tratamento médico e ao tratamento psicoterápico, né? E o tratamento medicamentoso, quando indicado pelo profissional médico, como nós já colocamos, porque as medicações, equilibrando os neurotransmissores, conseguem com que a criatura possa visualizar o seu problema de uma forma mais adequada, mais próxima, e conseguir remar um pouco contra a corrente com a ajuda da psicoterapias e afins. E quando a criatura submetida a um processo obsessivo, nós vamos ver que estas medicações formam como se fosse um isolante dessa influenciação dos espíritos, né? Então, quando elas atuam nesta modificação dos neurotransmissores cerebrais, elas formam como plugs no campo psíquico do espírito e, consequentemente, os processos obsessivos, eles vão se tornar mais, vamos dizer assim, vão se tornar mais difíceis de serem mantidos pelo próprio espírito, porque, além disso tudo, a pessoa está, pela fluidoterapia, se equalizando para poder, por ela mesma, observar e modificar o seu padrão mental, e essa afinidade com o processo obsessivo, ela vai se tornando cada vez mais distante, né? Então, é importante que a gente tenha essa visualização. E por que que a espiritualidade, então, deve ser incluída nesse perfil, né? Já caminhando para o nosso final de apresentação. O Dr. Harold Coyne, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, nesse livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, por quê, como, quando e o que, ele vai nos trazer um relato muito importante acerca da espiritualidade. Vamos lembrar que espiritualidade é a relação que a criatura tem com o Criador, sem necessariamente passar por níveis materiais, como templos, né, como livros, como aquilo que o coloca em termos de religião adequada para vivenciar aquela estrutura que lhe faz bem, mas principalmente quando ele tem esta vinculação com o Criador, com os espíritos benfeitores e quando ele tem uma religiosidade muito bem estabelecida, né? Nós conhecemos pessoas que têm uma religiosidade que não são espíritas, mas que têm uma fé profunda, uma confiança profunda no Criador, na divina providência e frequenta os seus ambientes religiosos de tal forma que aquilo lhe satisfaz, ele preenche o interior, o íntimo, né? Então, olha o que o Dr. Harold então fala para gente. Há ainda mais consenso quando as taxas de suicídio e abuso de substâncias são consideradas. Dos 68 estudos que examinaram casos de suicídio, 84% mostraram baixas taxas de suicídio ou atitudes negativas entre os mais religiosos. De quase 140 estudos que examinaram o envolvimento religioso e o abuso do álcool ou de drogas, 90% apresentaram uma correlação estatisticamente inversa entre esses dois fatores. A consistência desses resultados é impressionante, dado que foram utilizados em populações bem diferentes, por diferentes grupos de pesquisadores e em diferentes regiões do planeta. Olhem para vocês verem que interessante. Quanto mais nós temos o sentido religioso e de espiritualidade internalizado em nós, menos nós vamos ter envolvimentos, no caso deste artigo, com o uso de substâncias ilícitas, o uso de substâncias lícitas, o uso de
situações que vão nos mobilizar para o enfraquecimento das nossas ações, a depressão e, consequentemente, facilita com que a pessoa reaja fortemente a esses estímulos. Busque algo a mais na vida de relação material para que isso possa lhe dar sustentação individual. Então, para a questão do suicídio, e sabendo que a depressão é aquele transtorno que mais influencia na criatura, mesmo que uma pessoa esteja em processo depressivo, quando ela tem uma nuance religiosa ou espiritual forte, ela consegue entender que essa vivência ela vai acabar e vai passar. E isso foi feito não na pesquisa exclusiva da Duke University, mas foi feita em vários locais com pesquisadores diferentes e em várias regiões de planetas diferentes, do planeta, né? Diferentes do planeta. Então, consequentemente, isso vai nos lembrar muito a visualização que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos. Eram vários médiuns falando de diferentes locais e que, quando questionados sobre uma determinada pergunta, os vários espíritos manifestaram praticamente a mesma resposta. E daí nós vamos ver o princípio da universalidade das respostas dos espíritos. O que o Koenig também fez é o princípio da universalidade das respostas das diferentes pesquisas em diferentes regiões do planeta. Então, para vocês verem que as coisas caminham também em paralelo. E o Koenig não é espírita, né? Então, a gente tem que ver que, quando você busca uma verdade, ela tem que ser a mesma em várias regiões e ditas pelas diferentes pessoas, sem uma ter conhecimento da outra. Então, daí você filtra aquilo como verdade. Não é verdade, meus amigos? Isso é importante que a gente tenha em consideração. E finalizando, nós vamos ver que, independente da situação em que nós nos encontrarmos, independente das dificuldades materiais ou psíquicas que nós nos encontrarmos, independente daquilo que as pessoas nos propõem ou nos testam nesta diversidade das relações e das experiências que nós estamos vivenciando, a vida é um bem disponível. Isso era uma frase da doutora Marlene, quase que em todas as vezes que ela conversava pessoalmente conosco e nas vezes que ela conversava nas palestras, principalmente quando ela falava sobre a vida como um presente que nós recebemos na espiritualidade para afinamento e conquistas do espírito. Então, por mais que as situações sejam difíceis, nós temos que ter em mente que nós não podemos dispor da nossa vida de uma maneira aleatória. É necessário que este corpo físico seja bem cuidado, é necessário que o nosso campo mental seja bem cuidado, é necessário que a nossa espiritualidade e religiosidade esteja bem introspectada em nós, para que nós possamos superar dificuldades e adquirir boas conquistas para nós mesmos. Esse é o trabalho nosso aqui enquanto espíritos encarnados. É para isso que estamos aqui. Para não subir só na escala dos mundos, do mundo dos imperfeitos para o mundo dos angélicos, mas principalmente para buscarmos este autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento de cada um de nós. E quando nós conquistamos tudo isso, nós somos capazes de influenciar positivamente todos aqueles que estão ao nosso lado. Esta é a proposta da doutrina espírita: aperfeiçoamento moral do espírito, aperfeiçoamento moral da criatura. Então, a vida foi e será sempre um bem indisponível, meus amigos. Que nós possamos sempre sermos agentes multiplicadores dessa frase da doutora Marlene, dando como base, como substrato, tudo aquilo que nós conhecemos e que a doutrina espírita nos traz, principalmente
quando focamos no Evangelho de Jesus e quando focamos no aprimoramento da lei moral, das leis morais dentro de nós. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Gostaria de compartilhar com todos vocês a alegria de termos conversado hoje pela manhã, principalmente não só nós que estamos aqui nesta sala de reuniões, mas principalmente com aqueles que vão nos assistir, seja hoje mais tarde, ou ao longo da semana, ou daqui um mês, que vão nos assistir e que essas reflexões possam ser compartilhadas com todas as pessoas que querem buscar este autoconhecimento e este autoaperfeiçoamento. Então, eu deixo aqui o meu abraço a nós aqui da nossa sala, mas também aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube da AME Planalto, e que possamos ter as bênçãos de Deus nesse final de semana e que possamos em breve nos encontrarmos novamente. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe.